Aqui na Web Rádio Moca, um bate-papo descontraído sobre futebol, com muitos comentários e a participação do ouvinte. No ar, Jogo a Jogo. Raoni Pacheco. Boa noite a você, torcedor apaixonado por futebol, ligado em mais um programa Jogo a Jogo. Você já sabe, todas as segundas-feiras aqui no www.webradiomoca.com.br, programa ao vivo e dedicado, é claro, ao torcedor do Moleque Travesso. O programa Jogo a Jogo é sinônimo de informação de qualidade para o torcedor juventino. O torcedor pode participar com a gente deixando o recado lá na página do Facebook, no www.facebook.com/Jogo a Jogo. Vou repetir, www.facebook.com/Jogo a Jogo. O torcedor pode participar. E eu falei que o programa é mais do que dedicado ao torcedor do Moleque Travesso, porque hoje teremos a presença do novo técnico do Moleque Travesso, Serginho, que assume o Juventus aí, que tem a missão de levar o Moleque Travesso a bons caminhos na temporada de 2014. Ele vai falar pra gente como é que é o seu método de trabalho, o que ele pretende aplicar nos jogadores do Moleque Travesso, é claro, o seu foco aí para levar o Juventus a rumos benéficos na temporada de 2014, como já falei. Marcelo Santos estará comigo mais uma vez. Boa noite, Marcelo Santos. Boa noite, Raoni. Abraço a você, um abraço ao Serginho, um abraço também ao Douglas, que é o assessor técnico do Serginho. Estamos aqui, ao vivo, do salão do Clube Atlético Juventus. Já estivemos aqui outras vezes, hein, Raoni? Isso mesmo. Sempre muito bem recebido pela Cristina, assessora de imprensa do Clube Atlético Juventus. É isso aí, Raoni. Hoje o papo é só Juventus. O papo é só Juventus. Repetindo, você, torcedor, já pode deixar o seu recado. Tem gente deixando o recado lá na página do Jogo a Jogo, no www.facebook.com/Jogo a Jogo. Tem mais um recado aí, Marcelo Santos? Quer mandar um abraço para mais alguém? Tá todo mundo conectado com a gente? Curtindo. Mandar um abraço especial pro Rafael Russo. Um abração para ele. Um abraço pro Guizão. Um abraço pro Renato Corona, nosso amigão também do programa Atrás do Gol, que tá de férias, tá descansando. Tá de férias. Esse cara Ricardo de Castro, Rodrigo Tonelli, Ricardo Pucci, toda a rapaziada que faz. Nos mandou informação de que está ouvindo dentro do hospital de São Caetano. Está ruim? Tá ruim. Jogou bola, né? Machucou, faz parte. Mas ele não é atleta? Se ele estivesse aqui, você sabe que a primeira pergunta que ele faria para o Serginho é: tem espaço para ele? Se ele gosta, é um cara de pau, essa é a grande verdade. Então eu vou pedir que os nossos convidados se aproximem, por favor, para participar com a gente. Agora você já sabe, então, torcedor, deixa o seu recado lá na página do Jogo a Jogo, www.facebook.com/Jogo a Jogo. Você deixa a sua pergunta ao Serginho. Serginho, boa noite. E eu já começo aqui perguntando como é que foi. Hoje foi seu primeiro dia de trabalho, já teve contato com a galera lá, né? Boa noite, obrigado por participar aqui na Web Rádio Moca. Boa noite, prazer é todo meu. Hoje nós tivemos a apresentação do elenco às 15 horas. A princípio foi só uma apresentação para assim, te conhecer, ter o contato visual. Eu conheço um pouco dos atletas que estão no Juventus. O maior conhecimento que a gente pode ter vai ser no decorrer das semanas agora futuras com o toque de bola, porque o nosso intuito é ver o que cada um tem de bom para oferecer. Do elenco atual eu pude assistir os 2 jogos contra o Audax, porque era a parte interessada, já que eu era treinador do Grêmio Osasco. E sabia que lógico que eu teria que passar pelo meu adversário, mas São Caetano. Pelo São Caetano, mas que passou, né? Passou. Seria um dos 2. Então pude observar algumas coisas, vi um time que era jovem, muito rápido, bem treinado pelo Celinho. E a gente tá, lógico que da expectativa de começar logo. Infelizmente o clima parece que não está nos ajudando muito. A gente tem essa preocupação também de não deteriorar muito o estádio, porque é o nosso local e a gente precisa ter qualidade disso. E como você mesmo falou, qual é o meu método, eu gosto de um time de toque de bola, de força, e a gente tem que usar o que nós temos de melhor. Quer dizer, o campo, como eu falei, o campo do Juventus é um campo muito aconchegante, que assusta os adversários. Eu já fui várias vezes adversário do Juventus. A torcida do Moleque Travesso realmente ela foi um fator preponderante nessa campanha, principalmente nas finais. Eu pude acompanhar aqui o último jogo, o estádio praticamente lotado, fiquei na fila, entrei com 10 minutos de jogo, já tinha começado. E a gente pretende usar isso, saber que os jogadores têm uma responsabilidade muito grande de vestir essa camisa.
Serginho, até antes da gente esticar aqui o nosso bate-papo, se apresenta aí pro ouvinte da Web Rádio Moca, fala um pouquinho da sua carreira. Bom, meu nome é Sérgio Roberto da Silva, conhecido como Serginho. Eu sou paulistano, tenho 56 anos, casado, tenho 2 filhos, Serginho de 35 e Camila de 33. Tenho uma neta de 5 anos, que eu até falei para a Cristina que é a grande paixão da minha vida, a Gabriela, de 5 anos. Comecei minha carreira como atleta em 1971 no São Paulo, na base do São Paulo. Joguei o Dente de Leite aqui na Rua Javari, né, com o Sérgio Baclanos e Eli Coimbra, famoso Dente de Leite. Quem é mais antigo vai conhecer isso. Então fui adversário... Eu nasci nesse ano, não conheci. Então, mas você vê, né? Eu tinha 13 anos em 71, jogando Dente de Leite pelo São Paulo. Então assim, eu fui minha carreira todinha feita no São Paulo à base. Saí para jogar em Goiás, me destaquei muito lá e por um velho conhecido do torcedor juventino, eu tive a oportunidade de voltar a São Paulo. Foi através do seu Milton Buzetto, que era treinador do Goiás e eu era jogador do Vila Nova. Fui várias vezes adversário dele nas finais, fui tetracampeão goiano em cima do Goiás por 2 vezes em cima dele. Por isso ele me trouxe para a Inter de Limeira quando foi contratado pela Inter. Aí joguei na Inter 4 anos, joguei na Portuguesa 5 anos. Qual a sua posição? Fui goleiro, desse tamanho, você vê, né? Goleiro, rapaz. E de 85 a 90 joguei na Portuguesa, depois passei para o Goiás, São Caetano, Portuguesa Santista, Araçatuba, São Bento de Sorocaba, enfim, foram 11 clubes profissionais, 17 anos como profissional de futebol, 11 campeonatos paulistas. Por isso que eu falei que fui várias vezes adversário do Juventus, que era muito... Peguei Bizia, Taliba, Carlão, enfim, vou numerar aqui. O auge, né? O auge, né? E aí eu tinha uma empresa, comecei fazendo boneca, tanto que o Milton Neves me colocou o apelido de Serginho Boneca. Coisa que não é muito agradável para goleiro, porque goleiro eles têm uma maldade com o goleiro, né? Mas, enfim. Muita maldade. Mas foram 3 anos trabalhando e não conseguia fazer isso. Aí a Portuguesa me convidou para trabalhar nas categorias do feminino primeiro. E depois eu trabalhei na categoria de base. Saindo da Portuguesa, eu trabalhei 9 anos no Audax. Começando como treinador de goleiro da categoria sub-14 e sub-15. Passei pelas categorias de base todas. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar no profissional. Teve a parceria, né, do Juventus com o antigo Pão de Açúcar. O primeiro ano do Pão de Açúcar no profissional. PAEC, no caso. Foi com uma parceria com o Juventus. Eu até ajudei o Sérgio Soares naquela época, sendo observador dele em alguns jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro da Série C, se eu não me engano. Aí a parceria acabou não dando muito certo. O Pão de Açúcar, ele acabou indo por suas próprias pernas. No primeiro ano eu não tive participação na segunda divisão. O time não fez uma boa campanha. E no ano de 2008 eu fui convidado a trabalhar no profissional. Nem pensava nisso, sinceramente. Eu sempre trabalhava na base. Mas eu resolvi aceitar o desafio. Um desafio que foi muito bom para mim, porque nós fomos campeões esse ano. O ano seguinte já subimos da série da 3 para 2. Aí joguei 2 campeonatos como treinador do Audax na 2, saindo no final de 2011. E esse ano participei do Grêmio Osasco. Falando dessa campanha do Grêmio Osasco, você acompanhou de perto a Copa Paulista. Você falou que acompanhou também os jogos do Moleque Travesso. Teve até dificuldade aí para entrar no estádio de tamanha o número de torcedores que vem aos jogos, né? O que você pôde acompanhar? O que você acha que tem de destaque essa equipe que terminou essa temporada com a Copa Paulista? O que você achou que tem de melhor aí no Juventus? Pelo menos o que você viu ali na parte final da Copa Paulista que você pôde acompanhar? A gente nunca, quando treinador, você sempre vê um todo, né? Especificamente é muito raro você acompanhar, olhar isso ou aquilo. Mas eu vi, porque tinha um grande goleiro, né? Fernando Henrique, se não me engano o nome dele. Isso. Eu já conheci o Maurício. Maurício, por um acaso, ele... O Carvalho ou o lateral direito? O zagueiro. Maurício Carvalho. Maurício Carvalho. Se não me engano é 9'2", a idade dele. Porque quando eu trabalhava na base do Audax, ele foi fazer um teste lá, mas ele já estava engajado no São Paulo e acabou não ficando. E pude acompanhar a carreira dele depois na base do São Paulo e alguns jogos, até na seleção brasileira que ele participou. Foi até uma surpresa vê-lo aqui jogando.
O Arthur me chamou a atenção pela qualidade e dinâmica de jogo. E, logicamente, Pedro Rocha, porque era muito falado já, até pelo nome, né? Que a gente, quando eu joguei no São Paulo, enfim, a gente usava uma outra coisa, quer dizer, um garoto, jovem, rápido. Já chama atenção, pelo Chama atenção. Mas, assim, eu vi um time muito rápido, né? Muito dinâmico. Talvez até, às vezes, assim, querendo até demais. Por isso que talvez não tenha conseguido, porque realmente enfrentou uma grande equipe, que é o Audax. Nós também, infelizmente, na semifinal ficamos fora contra eles, porque era uma equipe muito bem trabalhada, muito bem treinada, mas pelos 2 jogos que eu vi, o Juventus jogou de igual para igual. Realmente foi muito bem elaborado o planejamento desse campeonato. Você disse de ansiedade, uma coisa normal até no caso da molecada, né? Como trabalhar essa ansiedade? Assim, eu acho, como eu falei para eles hoje, né? A gente primeiro tem que assumir que nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito se falou lá hoje em relação a nós temos que chegar na Série A2, nós temos que chegar na Série A2, e até brinquei, né? Pena que nós não conseguimos avisar os outros 19 concorrentes. Porque eu já passei por isso e todos os times estão falando a mesma coisa. Logicamente que a elaboração do trabalho, o planejamento, a organização que vai influenciar bastante. Eu acho que a gente, sim, primeiro tem que dar confiança ao atleta, a todos os atletas, mesmo que sejam jogadores mais velhos. Eu acho que é um campeonato, muito diferente a A3 do que é a Copa Paulista. Ela vai ganhar muito. Cada vez que se passa anos, agora daqui para frente, você vê hoje uma A2 que está muito difícil, com várias equipes da Série B jogando a Série A2. A Série A3 tem vários times de muito potencial, que fizeram boas campanhas também, como Inter de Limeira, Independente, Matonense, que subiu, que tem um bom patrocínio, Água Santa, que tem muito do financeiro, que isso interfere bastante. Enfim, se a gente for falar aqui, você vai sentar aí 12, 13 equipes, teoricamente com potenciais de subida. Quer dizer, a gente tem que primeiro trabalhar isso, dar confiança, e eu acho assim, desafios nós vamos ter. E o que eu passei para eles hoje, não adianta a gente pensar aqui que a gente pode resolver tudo de uma hora para outra. O ano para nós do Juventus está começando hoje, dia 25. Nós estamos no final do ano de 2013, mas o ano está começando para nós hoje, porque é um campeonato, apesar da A3 ter mantido o mesmo sistema desse mesmo ano, mas esse ano que vem é um ano muito atípico, um ano curto, um ano que está todo mundo pensando em seleção e querem terminar logo para isso e para aquilo, então essa ansiedade tem que tirar também. Eu acho que a gente nós temos uma força muito grande do nosso torcedor, nós estamos tendo muito apoio da direção e dos nossos patrocinadores, quer dizer, a gente tem que mostrar essa força, porque quem vem de fora sente a força, sabe? Então a gente tem que ter cabeça no lugar, não querer decidir o jogo logo de momento. Às vezes a gente cria pouco, mas tem que ser eficiente, e para ter isso a gente tem que estar com a cabeça no lugar. Bem condicionado fisicamente, bem condicionado tecnicamente, e sabendo realmente, assim, eu não sou um treinador que procuro inventar muito. Vocês vão ver, sentindo o meu sistema de jogo, que vai ser um sistema praticamente único, de variações muito poucas. Porque não adianta, você às vezes não consegue fazer nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de esquema, como você vai querer inventar muito. Logicamente, você está perdendo um jogo, precisando ganhar um jogo, isso, aquilo, você muda 10, 15 minutos finais, faz uma loucura, tira um zagueiro, põe 3 atacantes, ou põe 4 atacantes, enfim, ou põe 3 zagueiros para defender, mas não é uma coisa que você vai se treinar isso. Eu procuro sempre passar para eles, mas o meu sistema é simples, de dinâmica, de quase todo mundo participando, de um time que vai atacar forte e também vai ter que defender muito bem. Você falou nessa parte de esquema, só aproveitar também e mandar um abraço ao Milton Cunioche, Paulo Leite dos Santos, João Paulo Borges, Leonardo Borges, Fernando Coletti também na escuta e o Guilherme Faber, viu, torcedor? Deixa o seu recado lá no Facebook, facebook.com/jogo a jogo. Você falou do esquema e eu vou aproveitar e perguntar qual o esquema, qual o estilo de jogo que você mais prefere, o esquema tático, e o que, na sua opinião, é perfeito para o Juventus em termos de elenco? Quantos jogadores você pretende trabalhar, principalmente nesse primeiro semestre? O que o Serginho acha que é ideal? Eu acho assim, em torno de jogadores, eu acredito que 26 jogadores, contando até com os goleiros, porque logicamente que a gente vai ter aí agora, depois que terminar a São Paulo, alguns jovens promessas que eu já vi, 2 treinamentos, tem bons jogadores, então até para poder utilizar isso e dar até corpo para esses jogadores, não que eles vão ser titulares, ou pode até ser, a gente não determina nada, mas acho que 26 jogadores seria o ideal, para a gente ter um sistema assim, pelo menos 2 em cada situação.
Eu, porque eu pude vir hoje, conheço de explanação de alguns jogadores, sei jogadores que jogam em várias posições, né? E a gente tem que ter isso mesmo, não adianta, não dá para ter. Eu estava conversando com o Douglas aqui agora, hoje não dá para você ter aquele volante que é se fosse o terceiro zagueiro à frente dos dois zagueiros. Hoje o volante tem que ser um homem surpresa, um homem que chega, um homem que tem a qualidade de passe, domine, jogue e sai para jogar. E que os outros jogadores, o meia, se recompõem no lugar dele, quer dizer, fazer uma rodagem. Exige muito hoje do atleta que ele tenha a diversificação de poder participar. Que ele não seja, eu só sou meia, eu só sou atacante, eu só sou lateral. Às vezes você vai mudar isso. Ele vai ter que fazer uma variância de um atacante vir fazer do lateral que foi para volante, que o volante foi para o outro lateral e o outro lateral ficou lá fora. Fiquei com um jogador a menos, enfim. Eu gosto de um sistema no 4-4-2, sentido tipo losango. Sabe? Falo assim, se joga com 3 volantes. Não, eu jogo com um volante e 3 meias. Eu acho que o meia hoje ele precisa ser um cara que marca e ataca e chega para jogar. Até pelo fato do Celinho ainda permanecer no clube cuidando da base, houve uma interação entre você e ele hoje? Hoje nós não tivemos oportunidade porque ele treinou na parte da manhã, nós treinamos à tarde. Mas nós tivemos a oportunidade de visitá-lo nessa semana, mesmo, sexta-feira, né? Sexta-feira passada, na parte da manhã. Nós tivemos uma reunião, tivemos a oportunidade de ver pelo menos uns 20, 25 minutos do treino dele do time. Mas nós chegamos cedo, tomamos café junto, conversamos. O Celinho, eu joguei contra o Celinho, né? Nem sabia ele no Guarani, eu na Inter de Limeira, né? Muito tempo atrás, né? Apesar de ele ser bem mais velho que eu, né? Mas eu era garoto e ele era um pouco mais velho. E ele pôde passar algumas coisas, então, em relação até às dificuldades que ele está tendo de montar a equipe e tudo, mas e disputar uma Copa São Paulo que é muito complicado e muito difícil. Tá certo. Vamos também aproveitar ao nosso auxiliar do Serginho, o Douglas Basoli, para falar também, se apresentar pra gente. Quem é o Douglas Basoli, o que ele vem para contribuir com o trabalho aí do Serginho no comando do Moleque Travesso. Boa noite, Douglas. Obrigado pela sua participação. Boa noite aos ouvintes. Vim para somar, né, com o Sérgio, receber esse convite. Estava no Sub-20 da Penapolense. Já venho aí desde 2007 trabalhando com futebol, no São Bento primeiro, no profissional, depois fui para o Corinthians, Sub-15, Botafogo, Itapirense, Sub-17, 20 Guaratinguetá e 20 da Penapolense. E venho com o intuito de somar com o trabalho do Serginho, né? Tenho acompanhado os trabalhos dele, são bem modernos, são trabalhos que vão ajudar aí a gente fazer um bom trabalho aí no clube e sair da responsabilidade, né? É porque a gente conversa bastante, né? A A3 é um campeonato muito difícil, está cada vez dificultando mais, as equipes estão mais preparadas, tem mais investidores, então a gente já sabe do páreo duro que vai ser. Mas também sabemos a responsabilidade que é estar defendendo o Juventus, né? Em cima do assunto responsabilidade, até uma curiosidade, né? Tem gente que acha que não. Mas para que serve a importância do auxiliar técnico junto com o treinador? É ele que vai lá, que olha o time, o próximo adversário? É esse o papel? Acredito que sim, né? A gente ajuda no dia a dia, né? Nos trabalhos, né? Auxiliando, dando uma opinião aqui, outra ali, ajudando no próprio treino em si. E também nas observações dos adversários, né? Alguma edição, fazendo uns vídeos para pegar os pontos fortes do adversário, os pontos fracos, né? Até fazendo edição de vídeos dos nossos jogadores para mostrar para os atletas aonde a gente vem errando e acertando, né? Então é o papel do observador, perfeito. Agora para o Serginho. Serginho, quando tá ali naquele fogo do jogo, a coisa pegando o breu mesmo, dá para dar ouvido para quem está do lado? É importante isso? É o que dá para fazer. Realmente eu já fui auxiliar. Porque a gente tá ali na adrenalina, gritando e xingando e não sei o que, vou fazer isso. Ele, calma, não é assim que se faz. Espera, olha, pensa. Você tá, sabe? Então, às vezes, a razão vem dele. Entendeu? Porque, apesar de ele estar também compenetrado no jogo e estar nervoso, mas assim, eu me ponho, eu vejo no meu lugar, né? Eu tô jogando junto, eu tô a 1000.
E às vezes eu fico também bravo, e xingo e não sei o quê. Vou fazer ele, cara. Não é assim não. Vai fazer isso, vamos fazer, espera, não sei o quê. Ó. Então, ele é o cara que coloca os panos, vamos dizer assim, quentes, né? Mornos, né? Então é assim, uma pessoa muito importante. Por isso escolhi o Douglas, por ser jovem e por também ter uma boa visão. Ele é uma pessoa que me ajuda assim dentro do campo a elaborar aquilo. Quer dizer, às vezes eu quero fazer não, é melhor não fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer isso. E eu depois, não, tá bom. Depois de sair dali a gente já faz, porque hoje em dia você pega um time, por exemplo, como o Fluminense do Rio, lógico que não, mas o Fluminense tem 9 auxiliares. Quer dizer, você pega times de voleibol, por exemplo, o cara tem 12 jogadores e ele tem 9 auxiliares. Quer dizer, um fala de cima, um fala de baixo, um fala do zagueiro. O futebol ainda não pegou essa elaboração, também o custo também é muito alto, né? Mas no dia a dia, nos treinamentos, hoje eu vou trabalhar com os atacantes. Você trabalha no meio, aquilo que a gente falou assim. Amanhã eu vou trabalhar com os zagueiros, você trabalha no meio, mas e ele também sabe, não, a melhor não faz de fazer isso. Então, as opiniões, ela é boa. Hoje não dá para ser único, né? Eu tenho, às vezes, meu ponto de vista, eu escuto, eu posso chegar para ele não concordar, às vezes a gente acontece isso, eu vou fazer isso, eu vou tirar o Marcelo. Não, eu vou tirar o Marcelo, não tem jeito. Aí ele pode até dar as razões dele. O final, quem decide sou eu. Mas eu posso ir para casa e... É importante ouvir. Eu posso ir para casa e falar, mas acho que o Marcelo ele tem razão, eu não posso fazer isso. Preciso... Calma, sabe? Porque a gente também... Eu sou assim, uma pessoa que eu sou muito dinâmico, eu vivo muito o jogo, fico ali... Aí não dá. Então, tem hora que precisa sentar. E a importância dele é essa aí. E com a importância do seu assistente, é claro, vamos ao foco que muita gente está perguntando aqui. Eu vou tentar resumir de maneira clara. A3, todo mundo aqui perguntando, A3, como é que vai ser essa preparação? O que você acha que vai ter maior dificuldade, o Juventus, nesse caso com a A3, Serginho? Quais os clubes que você enxerga aí que serão difíceis para o moleque travesso conseguir bater tanto fora quanto dentro de casa? Qual a observação inicial que você já fez das equipes que jogarão a A3 junto com o moleque travesso? Como eu falei antes, eu acho que a Inter de Limeira é um time complicado, que é um time que já jogou a 1 como o Juventus e vem buscando isso já há algum tempo, há 2 anos, se não me engano, está na Série A3 para subir para 2. O Independente fez uma grande campanha, eu tive a oportunidade de jogar contra eles lá e em casa. Complicado, empatamos lá 1-1. Manteve o mesmo plantel, né? Então, manteve a mesma coisa. Eu acho que a Matonense que subiu, ela fez grandes investimentos já há muito tempo para voltar. E ela manteve também o time contratando, como falei, o Água Santa. Mas Taubaté, até o Douglas me lembrou aqui, que é um time centenário, né? E um time que tem influência. Quer dar resposta para a cidade. Né? Influência na federação, entendeu? Times tradicionais. Acho que a cidade de Rio Preto, uma cidade muito grande, um polo econômico muito grande, com 2 equipes na Série A3. Existe assim uma necessidade geográfica de colocar um desses times na Série A2, quer dizer, é complicado. Eu vou falar para você, hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que falou assim, eu estava indo para o Santa Cruzense, o presidente desistiu, os caras tiraram investimento e tal. Mas vem uma equipe que se vai jogar em Santa Cruz do Rio Pardo, você tem dificuldade, já tive lá com sub-20, com um profissional, é difícil. Não existe facilidades fora, e eu espero realmente que a gente consiga fazer um bom trabalho na cabeça dos atletas, que a gente tenha um pouco menos de dificuldade aqui dentro de casa. Porque eu acho que, pelo que o Juventus, como foi esse ano que ele caiu, ele deve fazer 10 jogos em casa. Então o pensamento nosso é fazer 30 pontos. Isso tem que ser um planejamento quase que obrigatório, mas ele não pode ter um peso em cima disso. A gente tem que saber viver isso. E, logicamente, a gente vai morder fora. E eu acredito que com 34, 35 pontos, a gente está lá classificado, porque são 8 que classificam. Né? Então, se você conseguir fazer 10 dos 10 jogos, as 10 vitórias, seria ótimo. Mas a gente sabe que a dificuldade, os times já vêm aqui, vêm fechado, a gente tem que time ser paciente. A gente está pensando em ter, por exemplo, um atacante de alto, de referência, porque é um time, é um campo pequeno, um campo que proporciona você ter uma boa bola parada, e esse cara tem que ser bom na bola aérea. Ter uma defesa firme na bola aérea também para não ser surpreendido. Principalmente fora, porque você vai lá fora é mais pesado, se apanha. São várias dificuldades, né? Dá aquela ansiedade na gente agora de começar o trabalho e logo chegar logo ao campeonato, mas a gente tem ainda 60 dias pela frente. Essa busca aí por um atacante alto, como você disse,
Você está acostumado, você veio de um clube que tinha um investimento alto, tinha um banco por trás disso. E você vem para um clube que não tem um patrocinador com um investimento tão alto. Você acha que isso, essa dificuldade pode atrapalhar? Eu acho que pode ajudar muito é o nome que tem o Juventus. Quando você fala, quando eu acabei de conversar com o presidente que nós tivemos acertado, quer dizer, eu saí daqui, entrei no carro, tinha umas 10 ligações não atendidas de pessoas já falando, dando os parabéns pela condição. Então eu acho que é um argumento que nós temos usado muito com alguns jogadores, é lógico que o primeiro impacto, os caras vêm pedindo uma coisa, até hoje eu conversei com um atleta, aí ele me falou a valor, eu falei, não, me faz uma contraproposta, eu falei, eu não tenho contraproposta para te fazer. Porque uma coisa assim, eu dou um exemplo, você está vendendo o seu carro, o preço de mercado dele é 20 mil, e eu tenho intenção de pagar nele 18, aí eu tenho um ganho. Você chega para mim e pede 25, eu não tenho como nem como fazer, não vou nem fazer proposta. Não vou fazer proposta. Então alguns jogadores nós até conversamos nesse sentido. A gente tem aqui a consciência que o investimento é nenhum e que, eu até falei para os atletas hoje, se alguém está aqui dentro do Juventus hoje pensando que vai ganhar dinheiro, isso já está errado. Porque não adianta, eu acho que a gente está aqui para sobreviver, eu também estou apostando nisso, porque eu acho que para mim é um grande mercado que se eu conseguir realmente esse visibilidade lógico, bem maior, né? Muito, porque todo mundo, eu tenho vários parentes da minha esposa que são de Brusque, Santa Catarina. E um cunhado, um sobrinho me ligando, pô, você acertou com o Juventus? Você acertou com o Juventus? Acertei com o Juventus, quer dizer, a proporção, mesmo estando numa Série A3, o nome é muito grande. Então esse é o pensamento que você tem que fazer. Eu acho que, por exemplo, eu quando acertei com o Grêmio Osasco, que você falou que tem um banco por trás, mas o investimento nosso em cima da Copa Paulista foi muito pequeno, mas muito. Eu fiquei 45 dias trabalhando com 12 jogadores. Na semana da estreia contra o São Bento, que veio 10 juniores para compor o time. É aí que nós conseguimos compor. A sorte foi que com a ida minha para o Grêmio Barueri para disputar a Série C, e depois que ele também tinha uma parceria lá, o seu Mário Teixeira, desfez essa parceria, acabaram vindo 7 jogadores, que foi o Aderaldo, o Marcelo Goldri, o Bilinho, o Adilson, jogadores já que de uma rodagem dia 1, dia 2, dia 3, então jogadores já de 27, 28 anos, que deu um corpo na equipe, né? Mas o que a gente tem passado para ele é assim, aposte em você. Porque hoje, o atleta hoje, ele pensa assim, eu já quero ganhar dinheiro hoje. O que a gente tem tirado do jovem hoje é que ele também precisa investir nele. Porque quando o presidente ele contrata um jogador, ele também está apostando. Quando você falou, eu trabalhei no Audax 9 anos. O Audax no começo não fazia parceria. Aí eu como treinador, eu sentia dificuldade nisso. Faz uma parceria. Não vai fazer, se quiser vir assim. Então nós tivemos dificuldade, formamos alguns jogadores lá dentro. Aí depois de tanta gente falar, eles concordaram. Aí nós chamava o empresário e falava assim, tá bom, nós vamos fazer uma parceria com você, atleta, com o seu jogador. A quanto a gente vai gastar com você, com esse jogador? 5 mil reais? Beleza. Você paga 2.500, eu pago 2.500. Assim não é justo. Não é justo como? Você quer 50% da parceria? Só eu vou investir? Aí acaba daqui 5 meses o rapaz se destaca e você leva o cara todinho para você? Não. Quer dizer, infelizmente o jogador é mercadoria. E ele também tem que começar a apostar nele. Então o pensamento nosso é conversar também nesse sentido com o atleta, para que ele também aposte nele. Para que ele também trabalhe a semana, para que no final de semana ele esteja ali. Porque a grande oportunidade desses atletas como a nossa da comissão é estar nessa visibilidade do Campeonato Paulista 3. Porque muita gente vai estar acompanhando. Hoje, o presidente está aqui do nosso lado, sabe que os times, eles buscam jogadores nessas categorias. Porque eu acredito que seja muito difícil para um São Paulo, para um Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim, Fluminense, Internacional de Porto Alegre, ir contratar alguém. Porque se é um time desse que vai contratar, o preço já está mais elevado, né? Ainda mais de um time grande para o outro. E a gente tem um custo hoje, a gente vê aí o bom senso do futebol, o pessoal reclamando, mas ninguém reclama do salário deles. Nós que trabalhamos nas categorias inferiores, que seria A2 e A3, nós temos dificuldade. Porque não tem cotas de televisão do jeito que eles têm. Lógico, né? Então, agora, eles estão achando que estão jogando muito. E eu estou achando que eu estou trabalhando pouco. Né? Porque se eu não fizer uma boa campanha aqui, ou o time de A2 aí, por exemplo, que vai terminar o campeonato bem antes do nosso em abril, está todo mundo desempregado abril. Como eu falei, o ano que vem é um ano atípico. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, eles vão ficar 5 meses sem fazer nada, e olha lá para disputar uma Copa Paulista que também não tem investimento. Quem tem mercado de jogar uma Série B? Essa é uma oportunidade para o jogador do Juventus mostrar. De uma Série C, que hoje está se remunerando melhor. Então é isso que precisa ver. Não estou nem falando em Série A. Estou
É mais a vitrine. Sim, ele tem que colocar na cabeça dele que ele está investindo nele. O atleta hoje de futebol, tanto da base como os jogadores que, por exemplo, estão jogando na Série A3 e alguns da Série A2, ele tem que falar assim, ó, eu vou investir em mim. Esquece um pouco o financeiro. Olhe para o lado dele. Não que ele pense individualmente, ele tem que pensar coletivo, porque não adianta um sozinho não vai ganhar o jogo. Mas é que ele tem que pensar assim, eu tenho que investir em mim. Como é que é isso? É trabalhar o dia a dia, trabalhar forte, buscar o que tem de defeito. Nós viemos conversando hoje no carro, tá falando do trânsito aqui, o trânsito estava feio. Né? Então eu, por exemplo, eu vou assistir um jogo de futebol de um nível europeu e procuro olhar que sistema o cara está jogando de jogo. Como é que ele joga? Eu acho que se eu tivesse jogador hoje, eu fosse goleiro, por exemplo, como é que joga o goleiro do Tottenham? Como é que joga o goleiro do Chelsea? Como é que joga o goleiro do Inter de Milão? Eu acho que o jogador hoje tinha que se prontificar isso, não olhar o cabelo, não olhar a corrente, o brinco, o celular, o Facebook, enfim, essas coisas que eles gostam de ver. Entrar com foninho de ouvido, fone de ouvido, moderno, bonitinho. Não ficar fazendo o meu Deus do céu, me ajuda lá, o sinal da cruz lá, que errou um gol. Eu brinquei com um jogador lá do Grêmio Osasco. Pô, você chutou a bola fora, você fez o sinal da cruz porque você agradeceu a Deus por ter errado o gol. Para com essas coisas de ver as coisas na televisão. Então vê o que o cara faz de correto. Olha, depois o cara sai, joga assim, ó, ele domina, toca do lado, ele ameaça sair de um lado, sai do outro. Procura as coisas, assimila, filtra as coisas boas dos outros atletas. Coisa que a gente não faz. A gente só quer ver o cara andando de Audi, de BMW, de Mercedes. Ah, relamenta. Ver o Neymar, por exemplo, eu fui várias vezes adversário do Neymar. O Neymar é 29,2, tem 21 anos hoje. Aquele ganha hoje 3 milhões de euros. Quantos tem? Né? Quantos quantos ficaram para trás? Esse é o problema. Então, esteja pronto. Porque, infelizmente, a oportunidade ela não avisa. Ela não vai avisar você, ó, daqui a 3 semanas você vai ter uma oportunidade. Ela pode acontecer amanhã. Você trabalha aqui na rádio, se você não estiver preparado para alguma coisa, amanhã você vai ter uma oportunidade. Você fala, eu não me preparei para isso, aquilo. Não adianta lamentar mais. Às vezes ele passa. Né, que fala assim, pô, passa o cavalo selado, né? Às vezes ele passa, às vezes ele não passa nunca. Mas eu tenho que estar sempre preparado. Ah, certo. E você falou duas coisas aqui que eu estava puxando até para fazer a pergunta, da vitrine, que é o Juventus, e a questão da filtragem. Como é que o Serginho vai trabalhar isso? Porque, é claro, virão reforços e tem os jogadores de lá. Como é que é essa filtragem para os jogadores trabalharem com o Serginho? Como é que é a filtragem do técnico para saber, esse eu posso trabalhar, esse não dá? Então, o que o jogador precisa ter para passar pela sua filtragem? Bom, eu procuro olhar o dia a dia do jogador. Eu até falei para eles hoje assim, ó, a Cristina estava lá, ela acompanhou. Eu não sou amigo de ninguém. Então, havia aquele conversinha, até agora tem no Osasco, alguns jogadores falam assim, você precisa trazer o jogador para jogar para você. O jogador não joga para mim. O jogador tem que jogar para ele, né? E para o time. Se o time for bem, ele está bem. Às vezes você não participa nunca de nada, né? Você não jogou pouco, só que você participou do grupo, seu time chegou. Você estava onde? Estava no Juventus. 2013 subiu. E às vezes não jogou. Então, assim, a filtragem que eu quero deles é assim, eu quero que eles tenham uma dedicação extrema dentro do treinamento, para que ele mostre que ele tenha condições. Eu posso até indicar 1, 2, 3 jogadores que possam vir, mas eu não tenho filho nenhum. Né? Posso contratar o Marcelo e chegar lá e ver que o Douglas é melhor que o Marcelo, e o Douglas eu não conhecia, era do Juventus. Vai jogar o Douglas. Eu não tenho essa coisa de... fui eu que contratei. Eu até contei uma história de um goleiro que eu mandei contratar para o Audax. E infelizmente nos 4 primeiros jogos ele tomou 3 gols iguais e 3 gols de fora da área. E eu que mandei contratar. Foi o Felipe? Não. Foi o Rafael Defendi. Baita moço, depois chegou a jogar depois de novo. Mas na 4ª rodada eu tirei ele do time. Aí o presidente veio até me questionar, mas você mandou contratar? Eu falei, tá, eu mandei contratar o goleiro. Só que o outro goleiro estava melhor que ele e ele, infelizmente, ele não chegou numa condição boa. Para goleiro, principalmente, é momento, né? Momento. E assim, ó, é o que eu te falei, a oportunidade não avisa, ele estava parado. E nós estávamos precisando, porque o nosso goleiro saiu, que tinha ido para o Rio, para o Audax Rio. E eu fiquei meio com receio do jovem goleiro que eu tinha lá. E até foi um erro que eu cometi e pedi para contratar um goleiro mais experiente e tal. E as informações que eu tive foram boas dele, eu já tinha visto ele jogar. Mas infelizmente ele no começo não deu, depois ele treinou, ele entendeu, o outro rapaz entrou bem, aí o time foi, eu vi que depois ele acabou voltando. Então eu não tenho
passo com ninguém. Eu quero que assim, o meu time renda. E ele tem que render sempre, tem que estar sempre ativo, não menosprezar ninguém, viver jogo a jogo. Acho que cada jogo são 19, já é um degrau, a gente tem que subir um de cada vez. Não dá para ficar olhando lá em cima. Eu não faço 4 pontos num jogo e também não perco mais do que... Não fico negativo, entendeu? Então eu tenho que ser pés no chão. Você disse aí que essa questão de contratar jogadores e tal. O Juventus, no primeiro semestre do ano passado, optou por jogadores mais experientes. E não do ano passado não, desculpa, deste ano. E não obteve sucesso. No segundo semestre, o Juventus optou pela garotada. E o sucesso foi maior. Há também 2 outras situações. No primeiro semestre, o Juventus parecia que estava morrendo em campo. Não tinha condicionamento físico. E no segundo semestre, percebemos que a equipe tinha um condicionamento físico bem melhor. Como trabalhar essa questão de condicionamento físico? Começa desde já? Desde já. Assim, nós começamos até hoje isso com o Paulo, e o Paulo até falou assim, eu gostei, entendo e gosto muito do estilo do seu trabalho. O meu trabalho em cima de relação à parte física, eu dou a condição ao treinador, lógico que o preparador físico, e eu, apesar de ser formado em educação física, mas eu deixo ele que... Eu gosto... Então podemos chamar você de professor, porque você realmente é professor. Depois porque assim, quando eu entrei no Audax eu não era formado. E eu era o único que não era formado. E depois de 5 anos eles me obrigaram a estudar. Falaram, se não estudar, eu vou te mandar embora. Aí eu me formei depois dos 50. Fiz a educação física e fiz pós-graduação em futebol. Mas eu deixo uma condição do preparador. Mas eu procuro passar assim. E o Paulo, até a princípio, entendeu bem e até gostou da ideia. Eu trabalho força, quer dizer, a força muscular em relação à academia. E os meus treinos técnicos, né, eles já são focados em cima de físico-técnico. Sempre com bola, sempre no confronto, sempre no 1 contra 1, 2 contra 2, enfim, sempre tendo oposição. O atleta, ele se condiciona jogando. Porque eu tenho o seguinte conceito comigo. Se você faz assim, vou condicionar o atleta e mandar ele dar 20 voltas no campo. Ele vai correr lá 10 quilômetros. E eu vejo até às vezes os caras colocando, o cara correu 8 quilômetros, 9 quilômetros. Beleza. Só que se você cortar isso, ele dá piques de 5 metros, 10 metros, ele pula, ele salta, ele vai do lado, ele vem para trás. Então são um condicionamento de situações. Às vezes você está condicionado a correr 10 quilômetros e você vai jogar uma partida de futebol, você não joga 10 minutos. Você fala, não é possível, sabe que eu devo estar doente. Mas não é isso. A dinâmica do futebol hoje, em cima do estudo, você faz o jogo, treina o jogo. Para que ele faça aquilo, e se deve acompanhar nossos treinos, você vai ver. Meus treinos são todos ali reduzidos, curtos, fortes e intensos. Às vezes o treino demora 50 minutos, 1 hora. É pouco. Não, você vai ver o jeito que sai o atleta. Então ele já sai numa condição e ele vai ter condições. E eu posso me enganar, e espero que não. Mas o meu time, o nosso time, o Juventus, vai ter condições de jogar mais de 90 minutos todos os jogos. Legal. Em pura intensidão, né? Já pensou, rapaz? O Juventus correndo pra caramba. É isso aí, é isso que a gente espera. Mandar mais abraços aqui pra galera. O Hamilton mandou mais perguntas também. A Bruna tá na escuta, né? Tem que fazer aquela média, né, rapaz? O Antônio Gomes Rocha, o Virgílio também participou com a gente. O Guilherme Silva. Eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta. Muita gente está perguntando aqui. A questão da preparação. Você pretende marcar algumas partidas amistosas pro Juventus nessa questão de preparação para a Série A3, Serginho? Logicamente que sim. Hoje tentei até falar com o Milton Cruz, é um cara que sempre me atendeu no São Paulo, quer dizer, eu pretendo sempre fazer jogos de níveis superiores ao nosso, né? Também a intenção é fazer jogo com o São Paulo, não sendo pretensioso, né? Mas eu já fiz contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Bragantino, contra o São Caetano, o Santo André. E é importante para eles também nessa época de início de ano, né? Sim, um Grêmio Osasco. Enfim, o Audax, que são times que eu tenho contato, tenho bons relacionamentos, já fiz, quando estava no Audax, quando estava no Grêmio Osasco, fiz jogos treinos. E também até, assim, são locais pertos, né? Que você não vai se locomover muito, não vai ter custo. E nosso campo aqui também, se tiver condições de trazê-los aqui, quer dizer, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa é inviável, eles vão querer que a gente vá lá. Mas geralmente um Grêmio Osasco, um Santo André, um São Caetano, que até eles mesmo têm dificuldade de campo, até para trazê-los aqui. Enfim, a intenção nossa é sempre arrumar um adversário de uma divisão maior, até mesmo para os atletas se sentirem
mais desafiados. Eu acho que todos os treinos têm que ser desafios, como os jogos vão ser. Vamos dar uma pausa com o Serginho até para ele tomar uma água, atender o celular que tocou. O cara tá demais. A pergunta aqui. Agora eu vou fazer aqui. Boa noite ao presidente Rodolfo Setertic, antes de mais nada. Tudo bem, presidente? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Raoni. Boa noite aos ouvintes da Rádio Web Moca. Presidente, a gente já até havia conversado aqui em off. O Juventus vive aquele momento de eleição. E chega um treinador antes da eleição. Isso não é um complicador, né? Não. Neste caso aqui, principalmente pelo que vocês estão ouvindo, em hipótese alguma. A gente está pensando no Juventus, no time do Juventus, como um organismo vivo agora. Organismo que corre, soa, sente emoção, fica feliz ou triste, depende, mas vive. E todo organismo vivo deve começar com um bom cérebro. E eu acredito que com o Sérgio Roberto da Silva, nosso querido Sérgio, e o Douglas Basoli como auxiliar técnico, nós temos uma cabeça pensante, como vocês estão ouvindo, que deve deixar o time jogar dentro de um padrão que vai em busca de várias conquistas, começando por subir da 3 para 2, que é uma coisa que o Sérgio já tem feito nos últimos tempos com uma certa felicidade, né? Eu acredito que a eleição não tem nada a ver com a contratação do técnico, com a formação da equipe, até porque nós começamos o campeonato no dia 2 de fevereiro. Então é um tempo curto demais entre dezembro e fevereiro a gente ter a condição de preparação. E nesse intervalo, vocês sabem, nós temos a Copa Paulista, né? Copa Júnior. Copa São Paulo. Copa São Paulo Júnior, que começa no dia 4 e vai até o dia 25 de janeiro. Esperamos estar no Pacaembu dia 25 de janeiro. Essa é a nossa esperança, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos trabalhando com afinco para isso, né, o Marcelo e Raoni. E aí vai estar também já o Sérgio e o Douglas observando aqueles que são da juniores, mas que já são profissionais e que jogaram, como você mesmo disse, e muito bem nesse segundo semestre na Copa Federação, né? Eu acredito que não há complicador aí, não. E os projetos que nós temos para os próximos 2 anos para o Juventus passa por essas contratações, passa por esse tipo de disciplina e afinco no trabalho para levar realmente o Juventus aonde deve ir nos próximos 2 ou 3 anos. Presidente, aproveitando também, eu queria te fazer uma pergunta. Encerrando aqui a temporada de 2013, o que o presidente acha que o Juventus teve de bom e o que teve de ruim, até para servir de aprendizado para a próxima temporada? Vocês mesmos já comentaram agora há pouco aqui, no primeiro semestre, a gente tinha subido da 3 para 2, houveram algumas falhas em todos os setores, a gente tem que assumir a responsabilidade do que faz. Nós tivemos problemas de escolha de quem deveria tomar conta. Como falei antes, né, a cabeça tem que ter o cérebro bom para poder o organismo trabalhar direitinho. E não foi nesse ritmo que nós conseguimos trabalhar. Tivemos alguns problemas, muito contentes porque tinha subido da A3 para A2, entendeu-se que seria fácil da A2 ir para 1, não fizemos boas contratações, então o time ficou apático. Vocês mesmos já comentaram isso. No segundo semestre, colocando o Celinho, ficou cuidando, com vários jogadores que já tinham disputado a Copa São Paulo Júnior, né, em janeiro, lá em Guarulhos. Que, aliás, nós vamos novamente disputar em Guarulhos. Já está definido que é Guarulhos? Já está definido, já recebemos essa confirmação. Próximo, hein? Próximo. Que bom. Da federação. É importante até passar para o ouvinte, porque a federação não publicou em site. Aí, em primeira mão, essa informação, a sede do Juventus é em Guarulhos. Muito obrigado ao presidente. Isso, então veja bem, para nós isso é um presente, porque a torcida vai estar constantemente junto com a gente. E nós temos um carinho especial pelos nossos torcedores, vocês sabem muito bem disso, né? A gente sempre procura fazer o que eles precisam para estar junto e animar a equipe. Então, vamos estar jogando aqui perto. Esses jogadores já jogaram no começo do ano essa Copa, a maior parte deles ficou no segundo semestre na Copa Federação, e eu entendo, e acredito que vocês já comentaram isso também. Amadureceram, não sei se é isso que você vai dizer. Amadureceram, e nós tivemos uma equipe mais coesa, melhor do que no primeiro semestre. Então é nisso que temos que apostar. Não só nisso, é claro, deverão vir contratações, porque nós temos um técnico que, como já mostrou para vocês, pensa, tem uma vontade de sucesso muito grande. Isso está no Sérgio e no Douglas. E a gente fez essa contratação. E quando foi feita,
o primeiro contato que fizemos já aqui na sede, na semana passada, houve assim uma unanimidade muito grande. Eu não ouvi de ninguém que não foi uma boa contratação. Isso então nos deixa muito tranquilo. Eu ouvi de pessoas ligadas ao esporte, da Federação Paulista, da área do esporte, pessoas que trabalham com esporte há muitos anos. Então o próprio Jeová ficou muito feliz. Você vê, um cérebro pensante começa passando também por uma diretoria que trabalha junto com o técnico, com toda a comissão técnica e acompanha a par e passo. Vocês sabem que o nosso diretor de futebol, o Jeová, faz isso com carinho. E o Regis, que está ajudando ele, também gosta muito, já foi atleta profissional, e a gente tem que dar muito valor a isso, não é verdade? Então eu acredito que estamos dentro de uma composição boa para o Juventus, que ninguém pode reclamar do que a gente está fazendo. No decorrer do caminho, eventualmente, se houver alguma coisa que tenha que ser corrigida, nós o faremos. Tem mais uma pergunta? Posso fazer, Marcelo? Você vai. Com relação a essa questão de contratação, presidente, na sua opinião, existe um teto para isso? O Juventus então não vai fazer, por exemplo, coisas que fez no primeiro semestre desse ano, como você bem falou, agiu muitas vezes pela emoção, é isso? Tem que se pôr o cérebro para funcionar antes de mais nada. Temos que consultar o bolso, fundamental, sabe que a gente não tem o dinheiro necessário, ou o que quer para contratar quem bem entende. Então nós temos que ter muito trabalho, não é verdade? Eu vou ter que ficar nos limites do dinheiro que nós temos condição de gastar, e economizar o máximo possível. Então vai ter que ter muito trabalho realmente e com pouco dinheiro. Presidente, até nem falando de equipe principal, mas falando da Copa São Paulo, a federação dá subsídios para o clube que participa da Copa São Paulo ou tem que ser tudo arcado pelo clube? Não, normalmente quando vamos supor, suponha assim, jogamos o ano passado, lembra, em Jaguariúna. Não esse ano agora, o ano em Jaguariúna. 2012. Então eles ficaram hospedados. Lá existe uma parte que é bancada, mas uma grande parte foi nós que tivemos que colocar nos alojamentos deles. Aqui em Guarulhos, por exemplo, o nosso gasto é pequeno porque o transporte fica por conta da federação. E como nós vamos estar nos alimentando e no alojamento para dormir e tudo isso, porque dá para fazer uma viagem até Guarulhos, não causa assim um estresse muito grande. Então dá para a gente ter uma despesa bem menor realmente. Ficamos dentro de casa, com a despesa que nós temos no dia a dia. Vou emendar mais uma aqui, Raoni. A parceria com a L Sports realmente acabou? A parceria com a L Sports dependia de o contrato é feito até 31 de dezembro, mas estava previsto que deveria haver uma consulta ao Conselho para que fosse renovado por 5 anos. Essa consulta foi feita na última Assembleia, em outubro, e o Conselho não aprovou a continuação. Então, embora o contrato diga que vai... Parabéns para o Conselho. Diga-se de passagem, como diz um famoso amigo nosso, né? A gente, às vezes, foi indicado por conselheiros essa parceria, nem sempre dá certo tudo que a gente quer. Realmente não foi assim o que seria o ideal. Uma questão mais emergencial, né, presidente? Até como a gente noticiou. Porque até havia um pedido muito forte do próprio Conselho para redução de despesas, e a gente estava em busca disso para redução de despesas. Então fizemos esse contrato. A coisa pode ou não dar certo, né? De repente poderia ter acontecido uma coisa boa e que a gente pudesse estar continuando realmente. Não foi o que aconteceu. O Conselho houve por bem muita reclamação de pais de atletas, porque né, a idade é base, né? Não são jogadores de muita idade e pai e parentes estão sempre acompanhando. Então agora tudo em casa de novo. É claro que vamos até 31 de dezembro cumprir o que foi feito e a partir de 1º de janeiro que já não tem mais nada. Presidente, o senhor falou que havia muitas reclamações. Realmente, eu não tenho nada a ver com isso. A Web Rádio Moca é um veículo independente, todo mundo sabe disso. E a gente recebia reclamações como se fôssemos um canal oficial. E todo mundo sabe que não é um canal oficial. Estamos sempre com o Juventus, mas é diferente de ser o canal do clube. O único canal oficial do clube é o site, correto, presidente? Sim, sem dúvida. Exatamente. Marcelo Santos, é isso aí, Marcelo Santos. Então, Rony, Marcelo, você estava falando, né, de eleição. Vê bem, a gente contrata o técnico, toda a comissão técnica, o médico é o mesmo, continua, o diretor por enquanto fica aquele, se houver modificação tudo bem. Mas em termos de eleição, eu não sei, nós registramos uma chapa, eu como
candidato à reeleição como presidente, o Valdir, que é meu vice, também está na chapa, e agora o Henrique Pucci, que é engenheiro, para o que nós temos uma missão especial, se tudo aquilo que a gente for fazer de reforma no estádio e o que for o hotel e centro de convenções aqui, ele vai nos ajudar muito. O Henrique seria o seu segundo vice, então segundo seu vice. Valdir e o Henrique. Eu, o Valdir e o Henrique. Aliás, eu quero dar parabéns pro seu Valdir, porque pouca gente sabe, né? Eu passei em frente ao comércio dele, e sabe o que se destaca no comércio dele? Assim, parando no farol, se você olhar para dentro, Manda. uma bela... acho que é um quadro, né? Um belo quadro do Juventus, mas chama muito a atenção, assim, você para no farol e olha assim pro lado, você vê. Porque é enorme e bem colocado, muito bonito realmente. Mas então, como eu estava te dizendo, nós temos uma chapa registrada. Eu acredito que não haja outra chapa, não sei. Porque deveria ter sido publicado hoje a relação das chapas. Hoje é dia 25, são 9 horas e 20 minutos. Deveria ter sido publicado hoje já a relação das chapas concorrentes, para que se possa começar a tomar as providências para uma eleição. E, como eu te disse, dia 25, 9 e 20, não sabemos de outra chapa registrada não, porque nada foi publicado nem colocado. Como eu já disse para o senhor na Rua Javari, e repito aqui também, dia 25 às 9h20, a Web Rádio Moca está aberta para os 2 candidatos, ou 3 candidatos, ou 4 candidatos, quantos candidatos tiverem, daremos tempo igual para cada um, para que possam expor as suas ideias. Eu já havia dito isso ao senhor Rodolfo no passado, e esse convite fica aqui a todos aqueles outros que se candidataram a disputar a presidência do Juventus. O convite está aberto, o dia será às segundas, temos mais 2 segundas até a eleição, podemos dividir meia hora para cada candidato, e cada um tem aqui o direito de expor as suas ideias, e aí os conselheiros fiquem à vontade para votar. Tá, mesmo sendo chapa única, eu aceito o convite e estarei com vocês para conversar, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Com certeza, é isso, muito legal. Mais uma vez mandar abraços à galera que está participando lá no Facebook, no www.facebook.com/Jogo a Jogo. Tem galera perguntando da Copa Paulista aqui, da Copa São Paulo, algumas perguntas já foram feitas aqui, eu guardei também na parte de mensagens, para mandar um abraço para a galera aí. O Hamilton tinha deixado outro recado também. A galera curtindo muito o programa de hoje, Marcelo Santos. Tem gente participando aí na Web Rádio Moca também, né? Tem, o Hamilton é o cara que está mais aqui ativo. O e ficou, a rapaziada aqui, ó, o bom da rede social é isso, né? É instantâneo. Todo mundo ficou muito contente com essa informação de Guarulhos. Eu vou avançar um pouco mais. Além de saber Guarulhos, já sabe também quais são os adversários ou ainda não, presidente? Não. A escalação das chaves ainda não foi feita, a determinação das chaves não foi feita ainda não. Foi só... está sendo preparado. Provavelmente o Flamengo de Guarulhos e Juventus é certo, né? Normalmente o anfitrião fica, não é? Fica. Agora, os outros da chave não tem ideia ainda não. Eu espero que assim que eles me passem, eu coloco vocês informados sobre isso, Marcelo e Raoni. Muito legal, obrigado, presidente. Vou fazer uma pergunta aqui rapidinho também ao Douglas, que é auxiliar, com relação a essa Copa São Paulo, Douglas. É uma vitrine, jogadores do Juventus geralmente vão muito bem nessa competição e despertam interesses. Você, como auxiliar do Serginho, vai ter aquela função também de analisar bem os jogadores do Moleque Travesso nessa competição. Qual a importância para você de uma Copa São Paulo, principalmente para o Juventus, que usa boa parte da base, né? Não, com certeza é importante, Rony. A gente vai estar atento aí à participação do Juventus, né? E junto com o Serginho aí conversando sobre os reais valores que a gente possa estar utilizando no grupo de cima, né? Então, com certeza o Juventus sempre teve boas participações, né? Então, alguns valores devem agregar ao nosso grupo, até pela parte financeira, que a gente já sabe como que tá. E você, Serginho, o que você acha dessa Copa São Paulo para o Moleque Travesso? Também é uma vitrine além do Campeonato Paulista, né? Bons jogadores, você vai estar lá observando também com o Douglas como vai ser esse trabalho. Se eu não me engano, parece que tem 6 jogadores que já jogaram a Copa Paulista, né? Vamos lá, tem o Romarinho, Pedro Rocha, Paulo meio-campista, Fernandinho. Quem é o sexto, Rony? Me ajuda aí, Paulo Henrique, tem alguns que Pedro Rocha, ficaram no banco de reservas, como Paulo Vitor. O Raikar jogou também. Vinícius, o Raikar. Tem mais, né? Mas acho que que me falaram foram 5. 5 ou 6 que se destacaram. Quer dizer, já dá
o que é bom da Copa Paulista, né, é que o jogador ganha um pouco mais de cancha. Ele vê que, por exemplo, ele enfrentou grandes equipes como São Bernardo, São Caetano, Audax, fazendo boas apresentações, Ferroviário de Araraquara, que conseguiu um resultado expressivo lá fora, jogando contra o Rio Preto, que vai ser um adversário nosso, quer dizer, ele pôde sentir isso. E a Copa Paulista, ela vem muito forte, né? Cada vez que se passa também, os times de maior expressão, que tem maior investimento, né? Que são vários, né? Times de grandes e outras capitais, proporcionam isso. E é que eu falo para você, o futebol hoje cada vez mais é um desafio. E para eles vencer esse desafio é muito importante. Então, resta a dúvida que a chegada em boas competições como essa dá um handicap muito grande ao jogador de começar já a pensar em ser profissional. Eu posso falar bem isso, porque quando eu trabalhei, eu fui jogador de base, né, joguei, a gente até, na minha época, por exemplo, hoje até menos, né, mas com 18, 19, você ainda tem aquela dúvida, será que eu vou ser jogador? Que você queria ser jogador demais. Hoje ele já com 15, 16, ele já pensa um pouco melhor. Eu acho que a globalização, os meios sociais, né, Facebook, a globalização de tudo fez com que o ser humano ele crescesse muito em termos culturais, diferente da minha época, muito tempo atrás. E hoje ele já, 17, 18 anos, ele já é adulto. E ele já pensa e ele já quer, e isso é importante mostrar. Você estava falando aí de mídias sociais e tal, eu até em off a gente estava conversando sobre a audiência da rádio, né? É uma coisa que impressiona muito, os acessos, a distância aonde o Juventus chega. A Argentina sempre tem conexão da Argentina ouvindo os jogos do Juventus. Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, então, nem se fala. E pra gente que faz esse trabalho indo pro 3º ano, é algo satisfatório. Hoje já temos o reconhecimento, muita gente já sabe. E muita gente não sabe, mas vai ficar sabendo hoje. Dentro da Rua Javari é possível ouvir a nossa transmissão em FM 87.8. A gente tem um aparelho que só pega dentro da Javari, até por questões legais. E a gente percebeu isso nos últimos jogos da Copa Paulista, muita gente com foninho de ouvido. Então, para a Web Rádio Moca, que é um veículo jovem, é muito gratificante, porque a gente sabe que está alcançando o torcedor juventino. As segundas-feiras e as terças-feiras, no período da noite, já está marcado como espaço do torcedor juventino. Às terças temos um programa feito por torcedores, inclusive é feito numa pizzaria. Qualquer dia você é nosso convidado para também estar na mesa na gravação desse programa, que é realizada todo domingo à noite. O pessoal já está de férias juntamente com a equipe, voltando em janeiro com a Copa São Paulo. Antes da gente seguir, até para não cair no esquecimento, eu já queria agradecer de antemão a atenção que você está dando para a nossa equipe. O convite foi feito pelo Raoni Pacheco junto à Cristina e foi aceito imediatamente. Então isso também é motivo de muita satisfação para a nossa equipe. Para a gente também, você sabe que para a gente é uma obrigação também. Porque eu acho assim, para mim foi uma surpresa muito grande quando eu estive aqui no jogo Juventus e Audax e ver aquela massa torcedora juventina. 2.700 pessoas, então, aproximadamente. Mas assim, você sabe que é engraçado, né? Como eu conheço o Juventus há muito tempo, e na minha época, quando eu jogava ainda, pelo amor de Deus, não se ofendam, falava que a torcida do Juventus enchia 2 peruas Kombi, né, presidente? Porque era pequenininha, que era isso que incomodava, que como ganhava do Corinthians de sempre de 1-0, incomodava os grandes e tal. E eu pude ver nesse jogo muitos jovens. Então, e isso assim, e eu vi os jovens, me parece que o torcedor juventino tem um pouco de sangue italiano, é isso, estou enganado? Demais. Muito, então. Então é um sangue meio forte, né? Meio? Tô sendo... Então eu vi muitos jovens, mas assim, e nervosos, né? Lógico que o jogo foi um jogo tenso, porque é um jogo que decidiu a classificação, tomou 1-0, empatou o jogo, aí ficou com um jogador a mais, então você via aquela... E você sabe que ali eu estava assistindo o jogo até do seu lado, né, Marcelo? E eu não sabia que ele era treinador. Olha só como são as coisas do futebol. Eu estava assistindo o jogo ali na tribuna, e eu olhava e falava assim... Eu achei assim, porque o Audax achava o Audax mais forte que o Juventus, tecnicamente, até por ter mais experiência, ter subido, enfim. E eu falei assim, aí o meu preparador que está junto comigo, que não está aqui, o Jorge,
Ele falou, papai, eu prefiro o Audax. Eu não quero o Juventus, não, porque nós vamos ter... Eles vão entupir o Nacional, né? Porque nós não tínhamos campo, que infelizmente, por colocar a torre de iluminação no nosso campo, acabou estragando o campo do Rochidale lá em Osasco. Quer dizer, eles vão entupir o Nacional, porque é aqui do lado, que vai muita gente. Como foi na partida? Na Sim, primeira então, partida. eu fui lá também, eu vi. E aqui você nem imagina, se abrir uma semifinal contra o Juventus aqui, isso aqui vai ferver. Então, eu estou preferindo o Audax, até pela melhor categoria, mas eu sei que eles não têm torcedores, como nós também não, nós vamos ter mais do que eles, né? Então isso assim, é uma coisa que você está falando, negócio de remeios sociais, e hoje os jovens usam muito isso, e a gente com um pouco mais de idade, a gente tem que se adaptar a isso, eu tenho um pouco de dificuldade até de mexer com computadores, celulares mais invocados, mas enfim, os filhos ajudam, né? Está aqui o Marcelo, o Douglas para me ajudar. E vi a torcida do Juventus jovem torcendo e cantando e não parando, e parecia até que o estádio mexia, né? Falei, então é isso que eu realmente espero, que eles realmente consigam dar essa energia para a nossa equipe. Tem uma diferença na torcida do Juventus, comparando com torcida de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras. A rapaziada não parte para vandalismo. Isso ficou provado quando a equipe caiu para a Série A3 neste ano. Todo mundo saiu cantando, assim, como se fosse algo normal. Todo mundo triste, mas ao mesmo tempo cantando, para levantar a autoestima. Não houve quebrar vestiário, quebrar isso, quebrar aquilo. Acho que esse é o lado bem positivo do Juventus. E o que presenciamos também na Rua Javari, e você presenciou com toda certeza, você disse dos jovens, mas você percebe hoje que muitos pais, vai a mãe e crianças pequenas. Então a torcida do Juventus, que até pouco tempo diziam que era uma torcida velha, quem diz isso é porque não frequenta a Rua Javari há muito tempo. É verdade. Verdade, não acompanha, né? Eu vi na série A2, até para poder acompanhar, eu vi alguns jogos, né? Eu não sei se foi uma tensão maior, então tava, mas sempre pude ver, como você falou, né? Famílias, né? Porque primeiro pelo bairro. Se existe pessoas bairristas, né, vamos dizer assim, né, por exemplo, a Moca, A Moca é uma cidade... ele vive a Moca. Eu tive a oportunidade de jogar bola com o Edu Marangon, né, que eu chamava Boi da Moca, né, e até brincava com ele na época da Portuguesa, e depois vinha até algumas vezes fazer algumas partidas aqui em relação até a campeonatos amadores, ter parado de jogar. Então você vê que o pessoal, ele gosta do bairro. E a gente precisa, com o Juventus, representar muito bem esse bairro. Né? Realmente é um bairro agradável. Estou conhecendo aos poucos agora, espero conhecê-lo muito melhor, né? E realmente, sinceramente, estou muito feliz, porque, como assim, eu me desliguei do Grêmio Osasco numa segunda-feira, rejeitando ir para um Audax Rio para disputar uma Série A1. Logicamente que eu não tinha nem a pretensão ainda de time nenhum. E na terça-feira o Jorge Adame, que é um dos parceiros, né, que está com a nossa diretoria, me falou do Juventus, e assim eu falei, bom, mas é muito cedo, não pensei ainda. Na quarta ele falou, não, você vai. Eu falei, então tá bom, eu vou. Então assim, foi muito repentino, mas eu estou muito feliz por ter acontecido isso. Não é por ter ficado desempregado, mas assim, por já ter ido para uma equipe que eu estou muito esperançoso. Sinceramente, eu estou esperançoso mesmo, porque estou vendo pessoas sérias por trás desse trabalho. E vejo, assim, conversei com alguns torcedores, poucos até agora, mas vejo que eles estão também muito esperançosos, e isso já dá força para a gente. Então, essa responsabilidade que nós estávamos falando antes no começo, que a gente tem que passar para o jogador. Porque hoje ele tem que ser uma ferramenta muito grande dessa paixão que se chama Juventus. Para não passar despercebido, uma pergunta que você disse de responsabilidade. Até para essa garotada que está vindo agora, o clima de vestiário de um sub-20 é completamente diferente de um clima de vestiário de uma equipe principal. E tem jogadores que não entendem isso, não tem? Olha, eu falo assim, ó. Até outro dia comentei em relação até ao Muricy. Eu sou um tipo de uma pessoa assim, ó. O ser humano, ele tem que ser automotivável. Então, se eu hoje estou dentro do Juventus, eu tenho que estar motivado o tempo todo. Então eu acredito que o cara que é muito frio, que ele não tem aquela paixão, que ele não tem aquela garra, não vou ser eu, dentro do vestiário, que vou incendiar ele, para ele entrar no jogo e quebrar tudo, vamos dizer assim.
Porque se ele não tiver aquilo dentro, se ele for um cara, por exemplo, um Ganso do São Paulo, o estilo do Ganso é aquele. Você não vai mostrar um filme motivacional para ele e ele vai chegar lá e entrar no jogo dando carrinho, dando voadora, dando cotovelada no adversário, porque a coisa não é do feitio dele, não que isso seja correto. Mas, por exemplo, você pega um Ralf, por exemplo, o Ralf já é um cara motivável. O Ralf ele vai jogar no Pacaembu com 40 mil pessoas, quando ele vai jogar lá em Mogi com 10 pessoas assistindo o jogo. Ele vai chegar do mesmo jeito, ele vai jogar. Então, isso que tem que ser. Então, às vezes as pessoas falam assim, porra, você não tem... Não, eu sou um cara já ativo, eu sou muito dinâmico na coisa, mas eu acho que o atleta em si, ele tem que ter uma semana grande para no jogo ele já estar compenetrado. Para passar isso. Agora, logicamente que um vestiário, que você vê aquela torcida cantando ali, porque eu estou contra ela cantando, ela me incomodava demais, ele tem que estar ali dentro sabendo que ele vai ter que entrar lá, ele vai ter que estar pulsando, né? Senão não tem jeito. É isso que eu queria ouvir de você. A torcida do Juventus incomoda o vestiário do adversário. E muito, irrita a gente. Essa é a mensagem. Marcelo, sabe de uma coisa? Quando a gente faz programa assim, a gente acaba descobrindo que tem gente que tem o nosso celular que a gente nem sabia, né? E chegam mensagens... Mas tudo bem, tem uma mensagem aqui legal, fazendo uma pergunta para o presidente. Presidente, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do torcedor, ele não se identificou, né? Mas ele disse se o Juventus precisa fazer alguma reforma, pelo menos até o finalzinho desse ano na Javari, como é que está o estado do estádio, se precisa fazer alguma coisa emergencial, se está tudo certo com a Rua Javari. Nós tivemos agora na última vistoria e é necessário sim algumas coisas que já estão sendo feitas. Entre elas, inclusive, foi solicitado aquela situação de alambrado. Nós temos um problema grave aí. É uma coisa que uma hora vai ter que ser reparada. Nós vamos pedir mais prazo, vamos talvez dentro de alguns consertos que tenham que ser feitos com solda em alguns pedaços e arrumar alguns lugares também, principalmente, além de ser em volta do campo, aquele que fica do lado da creche. Entre outras coisas como numerações que tem que ser feita, mas não muito não. Não muito. Esse laudo aí, o mais preocupante realmente é alambrado. O restante já está tudo sendo executado, não vai haver problema nenhum não. Eu acredito que nós vamos estar com ele liberado para poder jogar tranquilamente ali. Presidente, uma outra coisa que ficou perceptível, eu até já havia conversado com o senhor em outra oportunidade, por mais esquisito que possa parecer, o horário do domingo de manhã trouxe mais público a Javari, não trouxe? Não, veja bem, eu acho o horário de domingo, 10 horas da manhã, espetacular, Marcelo. Eu não sei se é compartilhado por todos, eu até estou estranhando você me fazer essa pergunta. Eu tenho a impressão que você gosta também desse horário. É um horário... Eu gosto também, cara. Se todos os jogos fossem domingo às 10 da manhã, era ideal. Para nós na Javari seria espetacular, porque ainda mais se tiver sol, né? Aí então não tem comparação. Tanto para o jogo como para... Não que eu não goste do sábado à tarde, é que o sábado à tarde eu percebi que não deu tanto público quanto deu no domingo de manhã. É só uma análise, assim, olhando os borderôs que ficam disponíveis no site da federação. E assim, o senhor, como tem acesso a essa movimentação, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu não errei, né? O domingo de manhã trouxe mais público mesmo. Trouxe mais público, é extremamente mais agradável do que o sábado à tarde. E assim, né? Logo depois da missa já vai para Javari, porque ali você tem... Depois do jogo ainda tem o pastel. Sai da igreja e vai pro templo. Vai comer o canole, assistir jogo e comer canole, não é isso, Raul Nix? Macarronada depois, como o Jeová bem fala no final das transmissões. O Jeová já ficou tradicional de domingo, depois que acaba a partida, a gente sempre prega ele ali no final, ele dá o cardápio do jogo. Caipirinha, domingo. Já teve caipirinha do Jeová. Cariri com mel, essa é fato. Cada vitória, então, é um cardápio diferente, é espetacular. Eu gosto muito. Bem, já está mudando, não é só o canole agora. Tem também essa caipirinha, Marcelo? Que vira tradição. Pra mim que é uma pinga do norte com mel. Ele falou que é muito boa. Vamos experimentar, então. Eu não experimentei ainda. Quando o Juventus vence, então, Lambrusco. Teve um dia que foi lambrusco também. O Jeová falou, não, hoje vai ser um macarrãozinho e tal com um lambrusco. Eis a questão. Foi a vitória do Dia dos Pais, se não me engano, que foi um jogo bacana contra o São Caetano, que foi 4-1. Acho que foi nesse jogo que ele deu esse cardápio. Ele está sempre inspirado, principalmente quando o Juventus ganha. O Jeová é uma figura sempre participativa aqui com a Web Rádio Moca, né, Marcelo? Aliás, até já estou fazendo muito agradecimento, mas vou fazer mais um. Tanto o presidente Rodolfo, quanto o falecido senhor Johnny Gasparotto, o seu Valdir, o Jeová, o Henrique Pucci. Foram pessoas que sempre nos receberam muito bem, sempre
não fugiram as perguntas, né? O Jeová, até na época do Ferreira, teve um jogo que todo mundo achou que o Ferreira ia cair, o Jeová foi lá e falou, não, temos que ter calma, isso será resolvido no dia seguinte. Acho que essa questão de ter consciência, de não tomar atitudes no calor, é muito importante, não é? E a gente tem o retorno, como você mesmo comentou, quando a gente caiu esse ano para A3, aquela maravilhosa atitude da torcida cantando, sem reclamação nenhuma, mas isso é uma coisa que a gente vem cultivando, o Marcelo, viu, Raoni? E é bom o Sérgio e o Douglas também saberem, nós vamos cultivando essa comunicação com a torcida desde o começo que eu assumi. E eu faço questão que haja empatia entre o Juventus com a própria torcida. Nem todos são sócios do clube, mas a gente adora o torcedor, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tenho falado sempre e eles nos agradecem isso também, porque reclamaram uma vez com a gente, puxa, em tantos anos que somos torcedores, que a gente mantém torcida organizada, nunca tínhamos sido convidados para vir aqui na sede. Eu ouvi isso. E eu até achei estranho, falei, bom, mas daqui para frente venham quando quiserem, que vão ser bem recebidos, embora naquela ocasião eu os tenha convidado para vir. Presidente, permanecendo na presidência aí no próximo ano, o senhor pensa em fazer algum trabalho promocional para trazer aquele torcedor que está ali no jogo, na Rua Javari, para a sede? Porque tem muita gente que nem conhece a sede social, não é sócio do Juventus. Para aumentar a quantidade de sócios, o senhor pensa em fazer algo nesse sentido? Nós já tivemos esse pensamento, é preciso só trabalhar ele de uma forma que, porque, vê bem, vamos supor, temos um jogo numa quarta-feira, termina fim de tarde e fica difícil para vir para o clube. O ideal para vir para o clube seria no domingo de manhã, depois do jogo. Que também tem uma certa dificuldade, na verdade, por causa de horário de almoço e tudo mais. Então tem que fazer um trabalho, examinar pelos ângulos que são possíveis de convidá-los para vir, mas não no dia do jogo. Em outros dias que pudessem ser recebidos aqui, a ideia é muito boa, inclusive, viu, Marcelo? Mas... Tem gente que não conhece, de repente olha, vê as instalações e fica com vontade de ser sócio, né? Poderia ser uma visita rápida aqui, depois de jogo também, termina perto do meio-dia. De lá aqui é meia hora, não mais do que isso. Menos que isso, até. Agradecendo a sugestão aí, porque a gente está pensando nisso, mas você já colocou uma posição aqui de... Depois do jogo de domingo de manhã, muito bom. A ideia é de graça, tá? É verdade. E nós vamos aproveitá-la, não tenha dúvida. Com certeza. Aproveitar e fazer outra pergunta também para o técnico Serginho. É claro, eu tenho esse conhecimento porque eu tenho um irmão que vai jogar a Série A3 pelo Independente de Limeira e hoje ele se representou. Como é que vai funcionar no Juventus a preparação? Eles param antes do Natal, volta antes do final do ano? Como é que vai funcionar? Qual o seu plano aí, Serginho? Hoje nós tivemos uma conversa aí, o Douglas e o Paulo, até pelos 30 dias que a gente tem depois do Réveillon, né? A gente está pensando, a princípio, precisa conversar com a direção primeiro, que foi um pensamento nosso, técnico e físico. Talvez treinar no domingo, com um jogo amistoso, liberar segunda, terça, porque na quarta-feira também se eu não me engano, é o dia 25, se representa dia 26. Dia 25. Ele trabalha 26, 27, 28, 29, acho que 28, né? No domingo. Aí ele libera no domingo à tarde, segunda, terça e quarta. 28 é sábado. Sábado. Então, treina 28, 29, domingo de manhã, um outro jogo. Aí libera domingo à tarde, faz segunda, terça e quarta, aí representa na quinta-feira. Você vai falar, parar 3 dias. Lógico que vai ter uma queda, mas não vai ser uma queda tão prejudicial, porque nós ainda temos 30 dias. E eu creio assim, como eu fui jogador, e já estive fora da minha casa nesse período, né? Porque na minha época ainda você tinha férias, né? Hoje, por exemplo, nós não estamos trabalhando em Copa São Paulo. Copa São Paulo, os garotos, coitado, não tem nem como, se às vezes você trabalha dia 24, libera 25, para ele já voltar dia 26, e quem é de fora nem vai. Quem é de fora nem volta. Porque o jogo começa dia 3, dia 4. A gente tem um espaço. Então, se realmente for de bom senso, consenso com a direção, nosso pensamento é esse: fazer um amistoso no domingo, que antecede o Natal, e liberar. Porque quem mora muito longe, que a gente acho que não tem ninguém que é muito longe, Nordeste, Bahia ou Rio Grande do Sul. O Raicar, que é Belém, né? Então, esse infelizmente vai ser inviável. Passar na Moca, vai passar aqui. Algum jogador leva mas quem mora aqui perto, vai 3, 4 horas de viagem, mesmo porque ele vai com mais calma e volta com mais calma. Porque a gente tem a preocupação aí, infelizmente,
diminuiu um pouco, mas pressa, né? a gente ainda perde atletas por inconsequência de acabar um jogo e viajar à noite, aí eu aguento, né? Uma viagem dessa sair apressada. Não precisa isso, mas a gente vai conversar e vai se acertar. O pensamento nosso primeiro é esse. Você já falou em off pra gente, mas aí a gente tá quase chegando no final do programa, até pro ouvinte ter essa informação. Diz aí pra gente os jogadores que se reapresentaram hoje, aquela lista que você estava falando aí. É importante pro torcedor, até há perguntas nesse sentido aqui, sabendo quem fica, quem vai. Agradecer muito, né, o Hamilton Cunha, que participa com a gente. Bastante, Fernando Mendonça. Com boas perguntas, diga-se de passagem. Parabéns, viu, Hamilton? Eu não trouxe meu óculos, mas ainda estou enxergando. Hein? Manda bala. Fernando Henrique, goleiro. Maurício Carvalho, zagueiro. Cícero Marcos, zagueiro. Rafael Castori, meio-campista. Felipe Mendes. O Adriano de Oliveira está no DM, né? Teve um problema de uma contusão. Arthur Jonatas. Wanderson Henrique. O Derli da Silva. Lucas Giovanni. O Lucas Pavone não se apresentou, parece que também está no DM, está com problema de uma contusão. Eduardo Barbosa, Maurício Claudino. Eduardo Barbosa é conhecido como Eduardo Silva. Rafael Emericiano. Rafael Branco. Rafael Branco, isso mesmo. Renato do Carmo. É o Renato Sorriso. Matheus Corte. É o Corte. Leonardo Savicius. Leonardo, acho que é o Léo Fioravante, é o zagueiro. Léo, né, zagueiro. Robson Mônico. Danilo Paixão. O Danilo é o que é lateral direito que estava na Água Santa ou no Diadema, não lembro ou não? Acho que não é, né? Acho que não é esse. É o Felipe Ovezan, que é um meia, foi o único jogador que eu indiquei até agora. Diego Maranhão, também é um jogador também que está vindo agora novo. Rodrigo Souza, zagueiro. Ricardo Matos, volante. Gabriel Franceschini. O Visconde é o Nenê. E o Cassone não se apresentou, parece que infelizmente tem um problema de outra contusão, parece que vai fazer outra cirurgia. Na realidade o Cassone se machucou no início da Copa Paulista em 2012. Azar danado, né? Acho que no segundo ou terceiro jogo que ele disputou, ele torceu o pé e a partir daí não rompeu o ligamento, né? Patela, ele falou esse nome. Azar danado. Presidente, em cima de tudo isso aí que o Serginho falou, tá tudo certo? Tudo com contrato assinado ou ainda não? Tá tudo com contrato assinado. É claro que vai haver algumas modificações ainda aí nisso tudo, porque nós estamos em novembro ainda, 25, vamos ter o mês de dezembro, depois tem esse período de férias, mais uma parte, né, das festas de fim de ano. E quando voltarem, aí sim nós vamos ter definição, porque aí não tem mais como, o que for treinar em janeiro é o que fica realmente. Algumas modificações vão haver ainda aí. Nem todos estão totalmente acertados com o clube ainda, foram reapresentados porque estão com contratos. Você sabe, existe pedido de empréstimo, a gente também precisa pensar em trazer reforços às vezes, então não é definitivo realmente isso aí não, Marcelo. Muito legal que o torcedor participa e o torcedor replica o que o novo técnico do Juventus falou. A parte que faz burburinho aqui na mídia social, o jogador tem que olhar não a correntinha, o fone de ouvido, o Facebook. E pra terminar, o Hamilton coloca assim: eu já dei bronca em jogador meu que errou um chute e fez o sinal da cruz. Tá agradecendo o quê? Foi o que o professor falou, pra você ver como é que é o torcedor do Juventus. A nossa entrevista tá sendo decupada. Muita gente. Agradecer a toda a galera que está participando, a galera que está participando na página também da Web Rádio Moca, né, Marcelo Essa Santos? não é a página do Jogo a Jogo, é a página da Web Rádio Muito legal, muito legal a participação. A gente já está praticamente encerrando o programa, deixar espaço então para o presidente Rodolfo Setertic, uma mensagem final para o torcedor, na expectativa da próxima temporada. Então, presidente, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, um espaço até exclusivo aqui com o novo técnico do Moleque Travesso. Então, Rony, Marcelo, quem agradece é o Juventus, por meu intermédio que estive falando com vocês. E posso dizer à torcida, como você já comentou, que eu conto muito com a torcida, espero que estejam juntos como estão nesses últimos tempos, que tiver quase 2 anos já participando, e um trabalho que a gente teve uma enorme satisfação de fazer, de aproximação, que ela seja mantida e que eles vão ser sempre ouvidos. A gente vai sempre fazer o possível para que o torcedor fique satisfeito, porque o torcedor satisfeito é o time vitorioso, que é a nossa meta também.
Muito obrigado e boa noite a vocês. Estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado ao presidente participando com a gente. Douglas, Por favor, auxiliar então, desejar boa sorte nessa jornada aí com o Moleque Travesso, muito sucesso, muitas conquistas aí, o desejo da Web Rádio Moca e, é claro, de toda a torcida juventina, e obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Marcelo, Raoni. A gente que agradece o espaço, né, a oportunidade aí, e falando das palavras do presidente aí, a gente quer ver a torcida vindo mesmo, e a nossa promessa é de muito trabalho aí para conseguir os nossos objetivos aí esse ano. O que a gente mais torce é que a maioria dos jogos com mando em casa aconteçam no sábado ou no domingo. Vamos torcer para isso, sim. Torcida sempre. Professor, boa sorte para você, o novo técnico do Moleque Travesso, Serginho, participou com a gente. Obrigado pela simpatia, pela simplicidade aqui com a gente, pelo trato, né, com a equipe da Web Rádio Moca. Muita sorte nesse novo trabalho, também recheado de conquistas, alegrias, vitórias dentro e fora de casa, tá certo? Eu agradeço, eu realmente espero que eu possa ter a felicidade de poder desenvolver um bom trabalho. A gente conta realmente com o apoio da torcida. Aqueles torcedores que ficam atrás do gol falando olha a fruta quando o jogador vai chutar a bola para frente. Aquilo é importante, atrapalhar, tirar a concentração, enfim. É isso que a gente quer, e como você mesmo falou... Gostei do olha a fruta, esse aí eu não conhecia. Vamos fazer uma vinheta, Marcelo? Olha a fruta, vou fazer. Porque pra gente, assim, eu trabalhei num time, como você falei, o Audax não tinha torcida, no Grêmio Osasco tinha um pouco de torcida que acompanhou, mas realmente o que me deixou muito, assim, uma expectativa muito forte foi esse jogo que marcou do Juventus e Audax. A gente vê esse estádio nosso lotado, incentivando e torcendo, e é isso que a gente precisa. O campeonato é longo, é duro, é difícil, e sem o apoio fica mais ainda. Então a gente espera contar com esse apoio sempre do torcedor. Tá certo, recado dado, né, Marcelo Santos? Agradecer a todos que participaram aqui. Sérgio, por esse tempo precioso que você cedeu ao torcedor juventino, né? Na realidade, esse espaço é do torcedor juventino. Agradecer também ao Douglas, agradecer ao presidente Rodolfo e um agradecimento especial à Cristina, que sempre nos facilita algumas coisas aqui no Clube Atlético Juventus. É isso aí, agradecer a todo mundo que participou na página do Jogo a Jogo, pelo Facebook, facebook.com/Jogo a Jogo, pelo Facebook da Web Rádio Moca, todo mundo que participou, teve gente comentando, teve gente falando, criaram de novo aspas do treinador, é isso que é legal, né, na mídia social. Às vezes a gente não consegue fazer todas as perguntas porque já foram respondidas. Muitas já foram respondidas, né? Mas foi legal até pro Serginho, pro Douglas, todo mundo já ficar sabendo como é que é o trabalho da torcida. A torcida participa ativamente do dia a dia do Moleque Travesso, tá certo? Então um forte abraço ao torcedor. Marcelo Santos, obrigado mais uma vez, hein, meu amigo? Um abraço, Rony. Isso aí. Infelizmente não será possível transmitir no próximo domingo Juventus, Condovel e Portuguesa. Vamos ficar devendo essa para Alessandro Cadenazzi. Mas como o Juventus vai passar para a final, transmitiremos a final do Futebol 7. Tomara, estaremos lá apoiando o Moleque Travesso no futebol 7 Society. Agradecer a todo mundo que ouviu o programa Jogo a Jogo. Até a próxima segunda-feira, é claro, você já sabe, aqui o primeiro bloco e também o programa é sempre especial. Aí, Juventus, a vinhetinha aí, que bonita, Marcelo Santos. Isso, muito legal, sempre dedicado a informações do Moleque Travesso. Forte abraço, torcedor, até a próxima.